Capítulo 3. Saio pela porta dos fundos, para o jardim, que é grande e bem cuidado, um gramado no meio, um salgueiro chorão, amentilhos floridos, ao redor das bordas, os canteiros de flores, nos quais os narcisos agora começam a desaparecer e as tulipas estão abrindo suas pétalas, derramando-se em cores. As tulipas são vermelhas, de um tom carmesim mais escuro junto aos talos, como se tivessem sido cortadas ali e estivessem começando a sarar. O jardim é o domínio da esposa do comandante. Olhando para fora por minha janela com vidro inquebrável, com frequência vejo nele, os joelhos sobre uma almofada, um véu azul atirado sobre as abas largas do chapéu largas de jardineiro, uma cesta ao lado com podadeiras e pedaços de barbante para amarrar as flores no lugar. Um guardião destacado para servir o comandante faz o trabalho pesado de cavar, a esposa do comandante dá instruções, apontando com sua bengala. Muitas das esposas têm jardins desse tipo, é alguma coisa para organizarem e manter e cuidar, dar as ordens. Houve uma época em que eu tive um jardim. Posso lembrar do cheiro da terra revolvida, das formas roliças dos bulbos seguros nas mãos, plenitude, do farfalhar seco das sementes por entre os dedos. O tempo poderia passar mais depressa assim. Por vezes a esposa do comandante manda trazer uma cadeira para fora e apenas fica sentada lá, em seu jardim. Visto de longe isso parece paz. Ela não está aqui agora, e começo a me perguntar onde estará, e não gosto de cruzar com a esposa do comandante inesperadamente. Talvez esteja costurando, na sala de estar, com o pé esquerdo sobre um banquinho por causa da artrite. Ou tricotando echarpes para os anjos nas frentes de batalha. Tenho dificuldade em acreditar que os anjos tenham necessidade dessas echarpes, e de todo modo, as que são feitas pela esposa do comandante são refinadas demais. Ela não se dá ao trabalho de fazer o padrão bordado de cruz e estrela usado por muitas das outras esposas, não tem nenhuma dificuldade nem requer esforço. Pinheiros marcham ao longo das pontas de suas echarpes, ou águias, ou figuras humanoides rígidas, menino, menina, menino, menina. As suas não são echarpes para adultos e sim para crianças. Às vezes penso que essas echarpes não são absolutamente enviadas para os anjos, e sim desmanchadas e devolvidas em bolas de fio de lã, para serem mais uma vez tricotadas. Talvez seja apenas alguma coisa para manter as esposas ocupadas, dar-lhes um sentido de objetivo a cumprir. Mas invejo a esposa do comandante por seu tricô. É bom ter pequenas metas que podem ser facilmente alcançadas. O que ela inveja em mim? Ela não fala comigo, a menos que não possa evitar. Sou uma vergonha para ela, e uma necessidade. Nós nos vimos cara a cara pela primeira vez, há 5 semanas, quando cheguei a este posto. O guardião de meu posto anterior me trouxe até a porta da frente, mas depois disso devemos usar a dos fundos. As coisas não se acomodaram, ainda é cedo demais, todo mundo ainda está inseguro quanto a qual é exatamente o nosso status. Depois de algum tempo será sempre pelas portas da frente ou somente pelas dos fundos. Tia Lídia dizia que estava fazendo lobby pelas da frente. A sua é uma posição de honra, dizia ela. O guardião tocou a campainha para mim, mas antes que houvesse tempo para alguém ouvir e vir depressa atender, a porta se abriu para dentro. Ela devia estar esperando atrás da porta. Eu esperava ser recebida por uma Marta, mas em vez disso era ela, em seu longo traje cerimonial azul claro, inconfundível. Então, é você a nova, disse ela. Não deu um passo ao lado para me deixar entrar, apenas ficou parada ali, no vão da porta, bloqueando a entrada. Queria fazer com que eu sentisse que não poderia entrar em sua casa a menos que ela me autorizasse a fazê-lo. Há uma disputa de poder, hoje em dia, com relação a detalhes desse tipo. Respondi. Deixe isso na varanda. Ela disse isso para o guardião que estava carregando minha mala. A mala era de vinil vermelho e não era grande. Havia outra mala, com a capa de inverno e vestidos mais pesados, mas essa viria depois. O guardião largou a mala e bateu continência para ela. Então ouvi os passos dele atrás de mim, recuando até chegar à calçada e o estalido do portão da frente, e me senti como se um braço protetor estivesse sendo retirado. A soleira da porta de uma nova casa é um lugar solitário. Ela esperou até que o carro desse a partida e se afastasse.
Eu não estava olhando para o rosto dela, mas para a parte dela que podia ver com a cabeça baixa, o corpo de cintura larga do vestido azul, a mão esquerda no punho de marfim da bengala, os grandes diamantes no dedo anular, que outrora devia ter sido fino e delicado e ainda era bem cuidado, a unha na ponta do dedo nodoso bem lixada em forma de uma curva suave. Era como um sorriso irônico, naquele dedo, como algo que zombasse dela. Talvez seja melhor você entrar, disse. Ela me deu as costas e saiu manquejando pelo corredor da entrada. Feche a porta quando passar. Carreguei a mala vermelha para dentro, como sem dúvida deve ter sido sua intenção, depois fechei a porta. Eu não disse nada para ela. Tia Lídia dizia que era melhor não falar a menos que fizessem uma pergunta direta a você. Tente pensar na situação sob o ponto de vista delas, dizia, as mãos apertadas e torcidas, com seu sorriso nervoso suplicante. Não é fácil para elas. Entre aqui, disse a esposa do comandante. Quando entrei na sala de estar, ela já estava sentada em sua cadeira, o pé esquerdo sobre o banquinho, com a almofada bordada em petit point, rosas numa cesta. O tricô estava no chão, ao lado da cadeira, as agulhas enfiadas. Fiquei parada diante dela, as mãos unidas, dedos entrelaçados. Então, disse ela. Pegou um cigarro e o colocou entre os lábios e o segurou lá enquanto o acendia. Os lábios eram finos, apertados daquela forma, com as rugas verticais ao redor deles como se costumava ver nos anúncios de cosméticos para lábios. O isqueiro era cor de marfim. Os cigarros deviam ter vindo do mercado negro, pensei, e aquilo me deu esperança. Mesmo agora que não existe mais dinheiro de verdade, ainda há um mercado negro. Sempre existe um mercado negro, sempre existe alguma coisa que pode ser trocada. Então ela era uma mulher que talvez violasse as regras. Mas o que eu possuía que pudesse trocar? Olhei para o cigarro com desejo. Para mim, como álcool e café, cigarros eram proibidos. Então o velho, qual é mesmo o nome dele, não deu certo, disse ela. Não, senhora. Respondi. Ela deu o que poderia ter sido uma risada, então tossiu. Que azar o dele, comentou ela. Esse é o seu segundo, não é? Terceiro, senhora, respondi. Não tão bom para você também, observou ela. Houve outra risada misturada com tosse. Pode se sentar. Não tenho o hábito de fazer isso, mas apenas desta vez. Eu me sentei, na beirada de uma das cadeiras de espaldar duro. Não queria ficar olhando ao redor da sala. Não queria parecer pouco atenciosa com ela, e de modo que a cornija de mármore da lareira à minha direita e o espelho acima dela e os arranjos de flores eram apenas sombras, naquele dia, vislumbrados pelos cantos de meus olhos. Mais tarde eu teria tempo mais do que suficiente para observá-los. Agora o rosto dela estava na mesma altura que o meu. Tive a impressão de reconhecê-la, ou pelo menos que havia algo de familiar nela. Um pouco de seu cabelo estava à mostra, por baixo do véu. Ainda era louro. Então pensei que ela talvez o oxigenasse, que tinta de cabelo era outra coisa que ela poderia conseguir no mercado negro, mas agora sei que é louro de verdade. As sobrancelhas dela haviam sido tiradas com uma pinça de modo a formar linhas finas arqueadas, que lhe davam uma expressão permanente de surpresa, ou de ultraje, ou de curiosidade, como se poderia ver numa criança espantada, mas abaixo delas as pálpebras tinham uma aparência cansada. Mas não os olhos, que eram do tom azul frio e hostil de um céu no meio do verão, sob a luz intensa do sol, um azul que isola e exclui você. O nariz outrora deve ter sido o que se chamava de gracioso, mas agora era pequeno demais para o rosto dela. O rosto não era gordo, mas era grande. 2 sulcos desciam dos cantos da boca, entre eles ficava o queixo, cerrado como um punho. Quero ver você o mínimo possível, disse ela. Espero que se comporte da mesma forma com relação a mim. Eu não respondi, uma vez que um sim teria sido insultuoso, um não, contraditório. Sei que você não é ignorante, prosseguiu ela. Então tragou o cigarro e expeliu a fumaça. Li a sua ficha. No que me diz respeito, isto é uma transação comercial, um negócio. Mas se me trouxer problemas, darei o troco na mesma moeda, também lhe darei problemas. Está me entendendo? Sim,
senhora, respondi. Não me chame de senhora, disse ela com irritação. Você não é uma Marta. Não perguntei de que eu deveria chamá-la, porque podia ver que ela esperava que eu nunca tivesse a oportunidade de chamá-la de coisa nenhuma. Fiquei desapontada. Eu queria, naquela época, transformá-la numa irmã mais velha, numa figura maternal, alguém que me compreenderia e me protegeria. A esposa em meu posto anterior a que ele tinha passado a maior parte do tempo em seu quarto, as Martas diziam que ela bebia. Eu queria que esta aqui fosse diferente. Queria pensar que eu teria gostado dela, em outra época e em outro lugar, em outra vida. Mas já podia ver que não teria gostado dela, nem ela de mim. Ela apagou o cigarro, fumado pela metade, num pequeno cinzeiro ornamentado de arabescos sobre a mesa do abajur a seu lado. Fez isso de maneira decidida, uma estocada e uma amassada, não a série de leves batidas delicadas preferidas por muitas das esposas. Quanto a meu marido, disse ela, ele é apenas isso. Meu marido. Quero que isso fique perfeitamente claro. Até que a morte nos separe. É definitivo. Sim, senhora, respondi de novo, me esquecendo. Costumava haver bonecas, para garotinhas, que falavam se você puxasse um cordão na parte de trás. Pensei que minha voz estava soando assim, uma voz monótona, uma voz de boneca. Ela provavelmente estava com vontade de me dar uns tabefes na cara. Eles podem bater em nós, existe precedente nas escrituras determinando isso. Mas não com qualquer instrumento. Somente com suas mãos. É uma das coisas pelas quais lutamos, disse a esposa do comandante, e subitamente ela não estava mais olhando para mim, estava olhando para baixo, para suas mãos nodosas cheias de diamantes, e então me lembrei de onde a havia visto antes. A primeira vez foi na televisão, quando eu tinha 8 ou 9 anos. Era quando minha mãe estava em casa dormindo, nas manhãs de domingo e eu acordava cedo e ia até o aparelho de televisão no estúdio de minha mãe e ficava passando de canal em busca de desenhos animados. Por vezes, quando não conseguia encontrar nenhum, costumava assistir a Hora dos Evangelhos das Almas em Crescimento, em que contavam histórias da Bíblia para crianças e cantavam hinos. Uma das mulheres se chamava Serena Joy. Ela era a soprano principal. Era uma mulher de cabelos louro-acinzentados, de tipo mignon, com um nariz arrebitado e enormes olhos azuis que revirava para cima durante os hinos. Ela conseguia sorrir e chorar ao mesmo tempo, uma ou duas lágrimas escorrendo graciosamente pela face, como se respondendo a uma deixa, enquanto sua voz se elevava às notas mais altas, trêmula, sem nenhum esforço. Foi mais tarde que ela passou a se dedicar a outras coisas. A mulher sentada na minha frente era Serena Joy. Ou tinha sido, outrora. De modo que a situação era pior do que eu havia imaginado.